irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. E já quero pedir desculpa, porque a gente pede perdão quando peca, né? Nós estávamos descendo a rua, o ônibus passou, rapaz. Aí o 20 demora. Mas eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça. De repente é um livramento, de repente é Deus testando a minha paciência. E alguém costuma dizer, foi o diabo. Irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Foi a gente que saiu em cima da hora, perdemos o ônibus, passou, perdemos ele. Não é verdade? Eu agradeço a Deus as orações dos irmãos da minha esposa, Dona Edna. Ela ainda não está bem totalmente, não está bem. Mas estamos orando. E fico contente de rever os irmãos, né, meu querido? Os irmãos que a gente... Eu costumo dizer ainda, mãe Heleni, eu não aprendi a amar. Quem aprendeu é porque não amava. A gente ama vocês. Esses dias estávamos em casa, lembrei da época que a gente era regente aqui, lembrei da senhora, né? Lembrei dos irmãos. Isso é muito bom, irmãos. E vamos adorar a Deus, né? A todos, né, que oraram por nós, agradecemos. É o último culto, né, amor? Cadê o homem? É o último culto, né? De 2025, o último culto com os varões. E a gente costuma dizer, é o último culto com a participação dos varões. Porque o culto é para o Senhor. A honra e a glória é para o Senhor. Você veio prestar ao Senhor o teu culto, independente se é dos varões, das irmãs, das crianças, dos obreiros, o culto é para Ele. A glória é para Ele. Louvor é para Ele. As petições é para Ele. O agradecimento é para Ele. Porque todas as coisas, diz a minha Bíblia, atribuem para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Mas o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Ele é tão bom que não olha para nós segundo as nossas seleções. Não lança o teu pecado em rosto. Eu sempre costumo dizer, tem um mistério ali na constelação de Órion, que eu não sei o que é. Nem o cientista sabe explicar. Mas alguma coisa tem lá na glória, lá no céu. Que quando acontece algo aqui, lá balança. E Ele envia o teu e o meu socorro. Aleluia. Oh, louvado seja o nosso Deus. Isaías capítulo 53. Agradeço ao pastor ter permitido nós estarmos aqui. Também é uma honra estar aqui com o Senhor. Com louro, com carinho, né, que chama Senhor, né, o Lorival. E os irmãos que confiam e chamaram a gente para ministrar. Ao ministério que entrega os microfones e o púlpito para podermos falar do grande amor de Deus. Agradeço a minha filha que está aqui. Nós temos um canal no YouTube, tá? E temos um pleno com a gente. É Cristo para todos, sem restrição. Cristo para todos. E quem faz a obra não é o Nelson. Quem cura não é o Nelson. Quem batiza com o Espírito Santo não é o Nelson. Quem converte não é o Nelson. E se o Nelson for querer converter alguém, vai fazer inimizade. Quem perdoa os pecados não é o Nelson. Pelo contrário, o Nelson não tem mãos furadas. O Nelson não morreu por ninguém. Mas Jesus morreu. E está aqui nessa noite para tocar a tua rola e dizer, vale a pena continuar. Glória a Deus. Vale a pena. Porque a vitória virá. Às vezes nós queremos a vitória do jeito da gente. E não é. É do jeito dele. Do jeito dele. Do jeito dele. A cura virá. E se a cura não vier? Ai, meu Deus. Nós temos uma esperança. O céu nos espera. Aleluia. A glória nos espera. O Senhor nos espera.
Mas uma coisa é certa, Ele escuta o nosso clamor. E faz tudo segundo o seu beneplácito. E nenhum dos seus planos são frustrados. Os meus são. Aquelas falsas profecias, é tudo frustrado. Aquele que te prometeu coisas aqui, é tudo frustrado. Tudo passa. Já vamos entrar na palavra. Uma companheira de serviço falou para mim assim: pastor, Deus fez uma promessa gloriosa comigo. Eu falei: amém. Eu posso saber? Pode. Ele vai me dar um carro, uma casa, um marido santo que me sustenta. Eu falei: não. Na situação que está o mundo hoje, né? Mas tudo bem, né? E eu não quero filhos, porque eu não gosto de filhos, e Deus não vai me dar, porque Ele falou que não vai me dar. Eu falei: minha irmã, eu sou muito espontâneo, viu? Quem me conhece sabe disso, né? Se eu posso chamar você de irmã, que eu não sei, que depois dessas promessas aí, eu fiquei até sem graça. Porque a única promessa que eu acho na Bíblia que é para mim, é aquela que Jesus: no mundo tereis aflições, mas Ele nos dá bom ânimo. Porque quando nós somos afligidos, nós lembramos dele e buscamos a Ele. Quando somos angustiados, nós lembramos dele e buscamos a Ele. E a glória deste mundo passa. Tudo passa. E a promessa da salvação é para aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo, lembrando dele nas aflições. Ela ficou quieta, não falou nada. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Desprezado da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará a sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo, e ele foi atingido. Somente até aqui. Isaías, o profeta messiânico, quando falava do sofrimento do Messias, ele foi bem categórico. Isaías era um profeta que não media esforço. Alguém quiser, mas você conheceu ele? Eu não. Porque se eu tivesse conhecido ele, talvez seria um dos pecadores que ele tinha contado, né? Mas se olhando o perfil de Isaías, ele era que nem os crentes de hoje. Aqueles que são mais fanáticos, aqueles que são só religiosos, aqueles que acham que é pecado tudo, e aqueles que acham que é juiz de todo mundo. Isaías era tudo isso, era um ser humano comum, que apontava o erro dos outros e acusava, porque se achava assim no direito de, como profeta, apontar e fazer isso. E naquela época não era que nem hoje, porque hoje não existe profeta, me permito dizer. Hoje é o dom de profecia, e o dom é dado a quem ele quer, é ele que dá. E não existe aquele negócio de você bater o botão, ligou, meu servo. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, e do jeito dele, é para ele. E a profecia é para exortar, edificar e consolar. E mesmo assim, isto aqui, que é minha bússola, que me leva ao céu, faz-me julgar a profecia e não o camarada que é usado pelo dono. Por quê? Porque tudo tem que ser feito mediante a fé. Isaías é esse tipo de pessoas, irmãos. E nós vemos hoje em dia. Você vai para o inferno. Cuidado. Não anda assim. Não é assim. A gente não vê gente assim. Até hoje tem gente assim. Até hoje tem. Né?
Tem que orar do jeito que ele ora, tem que jejuar do jeito que ele jejua, tem que andar arrumadinho do jeito que ele arruma, né? Aí está aqui, arrumadinho, tudo bem bonitinho, isso é bom, é um dever o crente andar diferente do mundo, é um dever, mas isso aqui vai ficar, tudo se finda, no dia do arrebatamento, o terno vai ficar, o paletó vai ficar. Aleluia. Quem vai subir? É o teu e meu corpo transformado. Até um dia que Isaías, né? A gente até bem que Deus chamou Isaías. Está na Bíblia que chamou Isaías, ele era profeta. Segunda época. Tá? Isaías entrou no templo, o que aconteceu com ele? Ele viu a glória do Senhor. Né? E a gente vê crente pedindo, Senhor, me mostra a sua glória. Né? Mostra a sua glória. Nem se for igual tu mostrasse para Moisés as costas. Eu falei, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Jesus não tinha morrido ainda, e nem ressuscitado ainda, e Moisés queria ver o Senhor, ver o Senhor. Não tinha como Moisés ver o Senhor. Como não, irmão Nelson? Não tinha, porque ele estava sendo ainda inimigo de Deus. O pecado não tinha sido expurgado, não tinha sido perdoado. Mesmo Deus usando Moisés, Moisés era inimigo de Deus por causa do pecado. Está na Bíblia. O pecado me faz separação entre eu e Deus. Mas Cristo veio, aniquilou o poder do pecado. Hoje eu tenho acesso livre ao Senhor. Aleluia. Oh, glória! Mas Moisés insistiu, e disse, tá bom. Se você me ver, o linguajar popular está na roça. Por quê? Porque o pecado faz separação. Ah, mas Moisés viu o anjo, não. Moisés viu o anjo, Moisés abriu o mar, Moisés fez um monte de coisa. Mas o pecado ainda estava sobre ele. Tanto é que ele não entrou na terra prometida. Tá bom, Moisés. Eu vou passar. E vou me esconder. E tu vai vir e vai me ver pelas? Quando você dá as costas para alguém, meu querido irmão, quer dizer o quê? Deu para entender? Irmãos, está fazendo essa comparação? Moisés não podia ver. Mas vocês acreditam que Deus cumpriu o desejo de Moisés? Acreditam, sim ou não? Deus mostrou as costas para Moisés. Que glória! Opa! Ainda tem que acertar umas coisinhas aí. No Monte da Transfiguração apareceu quem? Quem? Elias, Jesus no meio e quem? Moisés. Face a face, olho no... Aí sim, aí sim. Por quê? O pecado já ia ser o quê? Expurgado, tirado. Isaías, tá? Era o tipo de pessoa que não media a distância para apontar, para acusar. E Deus se manifestou para ele de uma tal maneira que ele caiu em si e gritou: Senhor meu, Deus meu, vou morrer. Porque meus olhos viram ao Senhor. E era para morrer mesmo. Era, pela lei, era para morrer mesmo. Mas um anjo voou, pegou a brasa com tenaz no altar, tocou a boca de Isaías. O pecado dele foi o quê? Purificado. Tá? Aí ele caiu em si. Sou homem de impuros e habito no meio de povo de impuros. Miserável homem sou eu, disse o apóstolo Paulo. Quem vai me livrar dessa carcaça aqui? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, meu Deus do céu, se eu não fugir eu acabo fazendo. Mas se eu fugir da aparência do mal, como diz a Bíblia, eu não cumpro a concupiscência da carne. Jesus não mandou você fugir do mal, porque do mal ninguém foge, não consegue. Não vem falar que você não consegue. Você é humano, mas da aparência você consegue. Da aparência sim. Da aparência você consegue fugir e ficar debaixo das asas do Altíssimo. E Isaías,
começou a ver o quê? O sofrimento do Messias, a angústia, os açoites. E uma coisa que a Bíblia fala, e às vezes eu fico até pensativo comigo, né? Falando, meu Deus, nós estamos pegando um caminho meio complicado. Porque diz o texto, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, e já me interrogaram isso, e disseram, por que tem gente doente? E se Deus criou o bem, criou tudo uma maravilha, como é no jeito do Éden, por que existe a maconha? Existe o cigarro, que não é o cigarro, me ajuda aqui, deu um branco, é a nicotina, tá? Que faz bem para a saúde. Não fumar, você fazer o chão, tá? Deus criou tudo perfeito, tudo perfeito. Após a queda de Adão, o planeta entrou em colapso. Os animais ficaram agressivos. A terra, diz a Bíblia, começou a produzir espinhos venenosos, planta carnívora e erva daninha. Está na Bíblia. O culpado foi Deus ou foi o erro de Adão? Porque Adão era quem dominava tudo isso aqui. Deu para entender? Quando Isaías profetizou e ele levou sobre si as nossas enfermidades. A gente, irmãos, temos uma mentalidade muito humana, porque somos humanos. Quando fala em enfermidade, o que vem na mente da gente? Doença carnal. Doença carnal. Né? Eu até estava falando com o irmão, eu tenho problema respiratório desde quando nasci. A gente desmaia cantando, às vezes meio pregando. Tá? E esses dias eu estou me sentindo muito mal, um monte de exame para fazer. E o médico falou assim, olha o coração. Eu falei, rapaz, se infartar, tu traz de volta. Só isso. Não tem problema comigo, não tem maré alta, maré baixa. Só que eu comentei com o irmão, já estou sentindo umas coisas mais diferentes. A fadiga, mano, tá maior. Né? Não corro como corria antes. Né? A mente às vezes foge algumas coisas. Né? Aí o médico me examinou, o pastor me examinou e falou assim, o senhor encolheu. Eu falei, hã? O senhor encolheu 3 centímetros. Aí eu falei, tá bom. Tô velho mesmo. Tô velho. A gente encolhe. Mês que vem eu vou para a terceira idade, 60 anos. E a gente coloca na mente que tudo isso, tá? Por que Deus permitiu? Eu estou em pecado, não estou. Deus em Cristo levou as tuas enfermidades espirituais, as tuas concupiscências espirituais, o que separava você espiritualmente dele, tá? Aquela angústia espiritualmente falando, o vazio de não ter Deus, o vazio de não orar, o vazio, porque o povo era preso nisso, o povo buscava coisas onde não existia, adorava o sol, adorava a lua, adorava a cobra, adorava um monte de coisa, mas a Jesus, a Deus não. Até os judeus, não se espantem, os judeus acreditavam em Jeová e Sará. Tá? Quem era Sará? Era a mulher de Jeová. Está nos pergaminhos judaicos. Tá? E Jesus veio, ele disse, olha, ele vai levar tudo isso embora. Vai levar. E você vai ser o quê? Livre. E para ajudar, tinha a lei de Moisés, que escravizava. O negócio era complicado, irmão. Era um derramamento de sangue tão grande. Tão grande. Às vezes, tirar o microfone porque é complicado. Às vezes a gente critica as religiões afros, por causa das oferendas. Mas era aquilo, irmão, no Antigo Testamento. Está aqui. Por isso que eles fazem. Tá? Mas não, Jesus veio, pegou tudo isso, fez um apanhado, curou a tua mente, curou a tua alma, curou o teu ser, e pelas pisaduras dele você foi liberto pelo sangue de Cristo. Aleluia! O mundo não te atrai. Ah, não, mas eu tenho vontade de ir para a praia,
tem um talento. Não, isso aí é coisa natural da vida. Quando eu falo atrair, é aquilo que o apóstolo Paulo diz. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo, que não anda segundo, mas segundo isso. Tá? Aí a gente fala assim, posso? Tá? O camarada pecou, ele está na carne. O camarada não fez com culto, ele está na carne. Tá? Ele não está no espírito. Ele não está mesmo, está na carne, ele não morreu. Não morreu. Quando o apóstolo Paulo falou que não anda segundo a carne, é segundo os desejos pecaminosos deste mundo. Ele não é atraído com as coisas banais que amarram ele. Ele pode ser até intencionado, ele pode ser até olhar aquela coisinha assim, porque está no corpo carnal. Mas o pecado não tem domínio, ele pode até cair. Mas João diz: levanta, você tem um advogado. Aleluia. Porque ele não anda segundo os prazeres deste mundo, ele está liberto. Ele pode sair da igreja e ir lá, me permite a expressão, lá no bar. Eu ia falar, o termo já ficou ultrapassado. Está lá no bar, bebendo uns bons. Mas algo dentro dele fala assim: opa, aí não é outro lugar. Ele se sente deslocado. Jesus te curou disso. Jesus te libertou disso. Você é liberto pelo sacrifício de Cristo. Nenhuma condenação há. Olha para Jesus, confia em Jesus. Pegue a sua cruz e siga Jesus. Aleluia. Mas não vai se enrolar com o lençol da religiosidade, não. Tá? Havia um camarada, o presbítero, ele seguia Jesus de longe, já viu, né? De longe. Ah, que coisa. E Jesus foi lá no mato orar, lá no jardim do Getsemane, não foi assim? E os camaradas foram prender quem? Jesus. E chegaram com um monte de tocha, uns paus, negócios lá, né, para prender quem? Jesus. Mas Jesus era tão comum, que ninguém sabia quem ele era. Olha um negócio desse, menino. O homem curava, libertava, ressuscitou defunto, ressuscitou Lázaro, andou sobre o mar. Rapaz do céu, multiplicou peixe com um navio de peixe quase afunda. E se envolvia na multidão. Era comum. Ele era comum. Mas quem nós vamos prender? Aí havia uma combinação entre Judas lá, umas coisas lá, que Judas se vendeu, aquela coisa toda. Judas foi lá, beijou Jesus e Jesus foi preso. Né? O interessante é que antes disso acontecer, perguntaram para Jesus, perguntaram assim: quem é o Messias? Quem é o Jesus Nazareno? Não é assim que nós perguntaram? Quem é? O que Jesus fez? Sou eu. Uma tradução mais antiga diz assim: eu sou. Não, foi a mesma coisa que Deus falou. Quando ele falou eu sou, aqueles soldados tudo lá. E não era soldado romano não, viu, gente? Não se assuste. Sabe quem era? Os seguranças do templo, os guardas da igreja, os seguranças da igreja. Esses dias eu falou assim: Nelson, você vai lá para Deus é amor. Eu falei assim: o quê? Faltam uns camaradas lá, você vai fazer segurança lá. Tá? Você já tem terno, você já dá o cômodo, você pode, fez tudo escondidinho, né? Tá? Eu falei: não vou não, me deixa aqui, contando o cilindro. Mas é na igreja. Eu falei assim: não, e nós temos o direito de escolher. Ele falou assim: sabia que você não ia. Quem foi prender Jesus? Foi os guardas da igreja. E quando Jesus disse eu sou, aqueles camaradas trabalhados psicologicamente, corporeamente, a trabalhar na segurança, os camaradas que parecem uns guarda-roupa, o que aconteceu com eles? Caiu no chão. E quando prenderam Jesus, esse menino que estava lá no meio das moitas, como diz o pessoal do interior, né?
saiu correndo. E a Bíblia diz que ele estava envolto em um lençol fino. E sempre, irmão, tem um que faz malvadeza. Sempre tem alguém que faz malvadeza. Não adianta, é crente, não é crente. O ser humano é assim. Gosta de fazer malvadeza para rir. Tá? E depois lá pedir desculpa. Puxaram o lençol do camarada. Ele saiu correndo no meio do mar, nu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a religião faz isso. Você coloca um cabelo, coloca uma calça, coloca uma gravata, raspa a barba. Agora estou santo, estou santo, estou santo. É um religioso, faz tanta coisa, mas não conhece o dono da igreja. E quem é o dono da igreja? Jesus. Trabalha até na igreja, mas não conhece o dono da igreja, que é Jesus. O arrebatamento acontece, o lençol é tirado, tá? E o cara fica exposto aí. Você não era crente? Você não fazia e desfazia? Que vergonha, que vergonha. Mas se nós olharmos para Cristo, já vou terminar, autor e consumador da nossa fé, as cadeias são o quê? A enfermidade é o quê? Curada. E como é que uma enfermidade é curada? Como? Com oração, fazendo campanha, jejum. Eu não sou contra campanhas, eu sou fruto de campanha, tá? Gosto de vigílias, tem lá os irmãos que é mais antigo que a gente, gosta de vigília, gostamos de vigília, tá? Somos pentecostais, tá? Mas a gente vê hoje tanta coisa, vai, passa a noite todinha lá no mundo, no meio do mato, eu determino. Ué, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então, meu servo, calma, eu vou te dar, calma. Não, a Bíblia diz que ele se inclina e dá risada. Por quê? Porque se eu me colocar nas mãos dele, olha o segredo aí, e dizer, faça tua vontade, não a minha. Olha o Pai Nosso. Olha o Pai Nosso aí, que ninguém vai nem ora, né? Olha o Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feito lá no céu. Se entregar nas mãos de Cristo é aceitar o livramento e a cura miraculosa de Cristo pelos meus e os teus pecados. Ainda que essa carne tomba nesse planeta e caia a tumba fria, eu sei que no dia do arrebatamento eu ouvirei a trombeta. E se eu não tombar a tumba fria, eu ouvirei o anjo, o arcanjo me chamar pelo nome. Vocês querem mais vitória do que isso? Vocês querem mais poder e graça do que isso? E o teu nome está escrito no livro da vida e ninguém toma. Bendito é Jesus o Nazareno. Que você está guardado em Cristo. E contra esse povo, meu irmão, não vale encantamento, não vale feitiço, não vale nada. Uma mulher fez macumba para mim. Verdade, ela fez. Ela falou para mim que tinha feito. Ela foi lá de casa, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa que eu lhe falo. Eu fiz macumba para você. Falei, que é? Você não tem vergonha na cara não, né? Mas não pega nada em você. Não pega nada em você. E o pai lá, vai lá, eu vim pedir perdão. Por quê? Porque era um ser humano que precisa de Jesus como eu preciso. Ela é uma pessoa e eles são umas pessoas, nós somos uma pessoa. Não há diferença, irmão. A diferença é que você abraçou Jesus e Jesus te guarda, te protege. Então entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Acredite, uma vez eu falei isso, acredite em todo o teu coração, em toda a tua alma. Jesus vem buscar quem? A igreja. E quem é a igreja? Sou eu, o Senhor. E quem vai subir? É aquele que ama a vinda do Senhor. Quem não ama a vinda do Senhor, não vai. Pode ser um religioso, pode ter fundado igreja, pode
pode ser isso e aquilo. Se ele não ama a vida do Senhor, ele não vai. Oh, glória! E quem ama a vida do Senhor, quer estar com o Senhor. Quem ama Jesus, quer estar com Jesus. Olha Maria Madalena. Quando ele chamou ela pelo nome, ela correu para abraçar. Não me toque ainda, que eu não subi para o teu pai, meu pai, teu Deus, meu Deus. Ela queria estar com o Senhor, mesmo o corpo em decomposição, ela queria, porque amava e ama o Senhor. A cura espiritual vem se nós amarmos Ele de todo o nosso coração. A libertação vem se nós amarmos Ele de todo o nosso coração. E as demais coisas não são o quê? Acrescentada. Aí as coisas naturais da vida vêm, prosperidade vem, a bênção vem. Mas se nós não amarmos o Senhor de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, seremos apenas religiosos. Aí ficamos naquela interrogação. Ele não levou sobre si as nossas enfermidades? Falando espiritual, viu gente? Ele não levou sobre si as nossas acusações? O castigo que me traz a paz estava sobre quem? Jesus. E Jesus te acusa? O Espírito Santo te acusa? Não. Deus te castiga? Não. Deus castiga vocês? Não. É o colho que eu planto, é diferente. Como pode o Senhor, que levou o meu castigo sobre si, e me castigar? Não tem lógica. Eu vou colher o que eu planto, é diferente. Tá? E quando eu sou disciplinado pelo Senhor, eu me torno novamente a ser discípulo. Aleluia. É na oração, é no jejum, porque Ele já levou sobre si. Deu para entender o que Deus quis dizer nessa noite? Amém. Deu para entender que não tem barreira que impeça Deus te abençoar? Deu para entender que Deus não se limita? Não. Aleluia, Deus. Nós congregamos com o pastor 80 e poucos anos, ele faleceu, não lembro bem a idade dele. E nós estávamos na casa dele, pastor, e chegou uns irmãos para orar por ele bem de idade, né? Ele ia para a igreja, ele ia, mas tinha que arrastar, tinha que carregar ele. Quantas vezes eu subi com ele para o púlpito, porque ele não conseguia fazer isso, né? E os irmãos foram lá, e gritaram, e oraram, e balançaram o vento, e balançaram para cá, e nós só quietos, né? E profetizaram. Nós não somos contra o professor. Aí o pastor Antônio Benedito falou para o irmão assim: se você falasse para mim que eu ia me transformar num adolescente de 19 anos, eu acreditava. Mas você chegou na minha casa, orou, disse que Jesus ia me curar. Não, Ele não vai me curar, é o ciclo da vida. Logo eu vou embora, eu vou partir.